Nem toda palavra começa pela boca. Algumas começam no corpo, no gesto que antecede a fala, na presença que ocupa o espaço, na imagem que insiste em existir. Se no primeiro episódio a gente falou de nomear, hoje a gente se aproxima do que já estava dito antes disso. O corpo como arquivo, o corpo como linguagem, o corpo como escrita. Eu sou Adriele Regine e esse é o Palavra de Mulher Preta. Palavra de Mulher Preta foi contemplado pelo edital Territórios Criativos Ano 3, com recursos financeiros da Fundação Gregório de Matos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal. Mas antes de começarmos, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Adriele Regine, uma mulher negra, retinta, gorda, tenho cabelo curto, raspado nas laterais, alto em cima, com uma mecha azul no lado direito. Uso óculos de grau, de acetato, estilo tartaruga. Estou com um batom azul, tenho um piercing do lado esquerdo do nariz. Estou com um colar com a pedra olho de tigre, uma blusa de botão de mangas longas verde cana, fluorescente. E atrás de mim tem uma estante com livros e artigos de leitura. Então eu convido agora Sara Barbosa e Vilma Neres para fazer as suas audiodescrições. Olá, eu sou Sara Barbosa, sou uma mulher negra de pele um pouco mais clara. Tenho o cabelo trançado, né, com as duas mechas encaracoladas à frente. Estou usando brincos em formato de ondas. Uso um vestido na cor begezinho, né, um off-white, um vestido de alças. E atrás de mim eu tenho uma estante com livros e alguns artigos de decoração, né, que remete à leitura, à escrita. Boa tarde, eu me chamo Vilma Neres, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele retinta, neste momento estou com o cabelo trançado e com extensão, uso um brilho labial, tenho um piercing na parte esquerda, né, do nariz. Estou usando um brinco também em formato de onda, mas simboliza infinito. Atrás de mim tem uma estante, né, com livros e alguns objetos. Eu vou começar falando sobre corpo, imagem e reconhecimento. Só que no aspecto de nem sempre a gente chega a nós mesmos no mesmo tempo, né? A gente vai descobrindo ao longo do processo. E aí tem um pensamento de Djamila Pereira de Almeida, que é uma escritora negra, mas que cresceu em Portugal, que diz mais ou menos assim: viver sob teimosia não é o mesmo que viver equivocado, mas sob uma forma de obscuridade ao nosso próprio respeito, que podemos ser, até certo ponto, aconselhável. É quando involuntária, uma fonte de sofrimento. A pessoa que chega atrasada à sua raça chega atrasada com custo pessoal. Há alguns dramas da raça. Chegar atrasada à própria pele é apenas estar a caminho da terra prometida, de estar bem na própria pele. E é, contudo, apesar de outros danos, um privilégio aberto a poucas pessoas. E aí a minha pergunta é também um tocante para mim, assim, e eu acho que vai ser para vocês, que é: vocês já sentiram que chegaram à própria pele de vocês? E se isso foi tarde ou se isso foi cedo? Posso iniciar. Eu sempre soube, né, que eu fui, né, uma criança negra desde sempre, né? Fui criada com a minha avó paterna, a Damiana Ferreira, na roça. Eu sou tabaroinha, né? Não nasci em Salvador, nasci em Pirá, sertão da Bahia. E logo após o meu nascimento, né, que é aquela coisa, eu sou a primeira filha, minha mãe me concebeu aqui, né, com meu pai, enfim, mas quando ela foi me ter, foi pro interior.
Aí nasci lá. Fiquei um tempo, alguns meses com a minha tia, e aí voltei para cá, Salvador, depois fui morar com a minha avó paterna, que é aqui na região rural, né, de Feira de Santana. E minha avó, hoje, ela não está mais entre nós, né, uma mulher negra, mas ela tinha o cabelo ondulado, então ela tem uns traços, né, tinha uns traços bem indígenas, enfim. E quando a minha tia tem a pele um pouco mais clara, assim, cabelo crespo e tal, e éramos nós 3, né, uma criança e 2 mulheres, minha tia e minha avó, em uma casa. Ali eu comecei a perceber também, sobre a solidão, né, um pouco das mulheres. A minha avó, ela perdeu o meu avô jovem, né, eu não ele, faleceu, enfim, mas a minha tia, ela permaneceu, ali, né, com a minha avó, é a única entre os 4 irmãos, né, sozinha, solteira, vivendo até os últimos dias da vida da minha avó, né. Então, assim, uma casa de mulheres, de uma criança menina e essas 2 mulheres. E, assim, não havia essa discussão de que eu era preta, porque todo mundo ali no entorno do vilarejo eram pessoas negras, algumas com a pele um pouco mais clara, que a gente chama de sarará crioulo e tal, mas todo mundo negro, né, com tons variados, de pessoas negras, né, no caso, a pele, negra. E não era uma discussão, porque a gente não tinha embates por conta da cor da pele e tal. Mas quando eu venho para Salvador, também vou para a periferia, né, um bairro chamado Beiru, conhecido como Tancredo Neves, Arenoso, enfim, mas é um complexo, eu considero, não Uhum. sou da geografia, da sociologia, mas ainda não foi denominado como um complexo aquela região, né? Porque em 2009, até 2009 mais ou menos, havia, né, essa contabilidade de que havia mais ou menos 200 e não sei quantos mil habitantes nessa região. Então, eu falei assim, gente, aqui é um complexo, né, e é considerado apenas um bairro. E é o único bairro em Salvador que tem o nome de um africano, né, Beiru vem de Beiro. E aí o que a gente se sabe, né, porque eu fiz parte também de um jornal comunitário, que é o Jornal do Beiru, nós fomos pesquisar no arquivo português, enfim, aí identificamos que é o único que tem esse nome, né, de um nome africano no município, né, de Salvador, mas acredito que em toda a Bahia. E a gente, com o jornal, a gente tenta preservar, né, isso já na adolescência, né. Então, assim, nunca houve uma discussão de que eu era negra, mas a questão econômica, social, enfim, isso me fez, nunca me trouxe nenhum impacto na vida adulta ou jovem. Eu me descobri negra. Eu sempre soube que eu era uma pessoa negra e por conta das dificuldades, né, e eu vinculava isso, sem ter essa teorização dentro de casa, mas eu vinculava isso ao fato de sermos pessoas negras, né, de não termos, saneamento básico, de termos dificuldade para conseguir, entrar no mercado de trabalho. Então, de ver ali a dificuldade dos meus tios, tias, primos. Eu sou a primeira, dentro da minha família e de todos os parentes que eu conheço a entrar, a acessar, né, o ensino superior, a cursar uma pós-graduação. Então isso é muito triste, eu não me orgulho, não romantizo dizer Uhum. isso, né, que eu sou a primeira. Então tudo isso lá com 19 anos, quando eu fiz o vestibular, né, isso só reafirma, né, então ser negro é isso, né, é ter acesso negado à educação, né, a exercer as piores ocupações, né, a sociedade, a gente aceita e a sociedade acredita que, a gente só pode ocupar esses espaços, né, só pode ir até ali, né. Então, o tempo todo teorizei demais para dizer que o tempo todo eu sempre soube que eu era uma pessoa negra, né, por conta de todas essas as faltas, né, a escassez, o racismo, a discriminação e tudo. Bom, diferente de Vilma, se eu pudesse escrever minha experiência, todas essas palavras estariam ali na minha escrita, né. Porque eu venho de escola pública, mas eu lembro com muita imagem, sabe, de eu conversando com minhas amigas e me intitulando como morena clara. E aí a gente tinha a morena escura, que geralmente eram as meninas retintas. Então, para mim, o reconhecimento, desse encontro com a minha identidade foi tardio, porque eu levo isso para minha adolescência, para minha juventude e me enxergo uma pessoa morena por muito tempo, e essa era a forma que a gente lidava um com os outros, eu e minhas primas. Eu sabia que existia um lugar de muito conforto na parte da minha família, negra, né,
Assim, eu não tenho uma parte da família branca, mas um pouco mais clara. Aí vai ter um parente branco ali e uma relação um pouco mais diferente por conta dessas tonalidades de pele diferente, até mesmo de identificação racial. E na parte da família do meu pai, eu me encontro com mais... Não há um sofrimento, todo mundo é muito parecido. As experiências até de alisamento de cabelo, de encontros, era tudo muito parecido. E aí na universidade que eu me enxergo, eu me encontro uma mulher negra. É a primeira vez em que a palavra vem a mim e nunca mais me é tirada. E eu me aceito e eu me vejo na aula do professor Otto. Eu encontrei ele outro dia... encontrei ele no Afropunk do ano passado. Parei ele, professor Otto da Universidade Estadual de Feira de Santana, na disciplina de Relações Étnico-Raciais, que eu me vejo uma mulher negra. Então, assim, quando você começa a ler esse trecho aí, eu falo, nossa, alguém escreveu sobre isso e alguém conseguiu me definir. Porque para mim foi tardio aceitar os meus cabelos, não ter vergonha de quem eu sou, me enxergar bonita. E às vezes olhar para as minhas fotos de infância e adolescente e falar, poxa, que menina bonita, e ninguém dizia isso para ela. E ela não sabia, né? Então, há um lugar de perda, de sofrimento, de atravessamentos, mas uma vez que você se reconhece, qualquer outra nomenclatura te assusta, porque aí vem outras discussões, né? Você tem que se definir como pardo, porque não aparece mais, às vezes, né? Negro, aparece preto, pardo, e aí você fica, mas eu não sou retinta, mas eu não quero ser parda, eu vou botar preta. Porque eu não quero que ninguém tire de mim aquilo que eu já... Entendendo toda a discussão, né? Dos dados, das formas... Mas uma vez que você se entende, se você se reconhece que essa sua identidade é devolvida a você, e isso é feito por alguém que em algum momento se descobrir tem a missão de levar isso para os outros, você não quer soltar isso nunca mais, né? Então, sim, eu tive esse reconhecimento da minha identidade tardio, mas hoje eu vejo a experiência de reencontro como algo muito valioso para mim. Gente, eu amo que, como, né, minhas convidadas já passam na frente, já respondem o que eu ia perguntar. E aí eu fiquei pensando, Sara deu algumas pistas, mas eu também quero ouvir uma de o que faz uma pessoa se afastar de si mesma nesse aspecto, né? A gente sabe que teve todo um processo de escravização dos corpos de pessoas negras. Mas para além disso, né? Quais são as negativas que fazem a gente se afastar de nós mesmas? E aí eu não digo só no aspecto raça, né? Digo no aspecto de desejos, de interesses, de quereres desse corpo, né? Acho que frustrações, sonhos, né? A gente sonha, projeta, e aí quando a gente projeta, né, a gente calcula prazos, né? Enfim. E quando as coisas não acontecem, e não só porque é difícil, né? A gente costuma dizer, é difícil para todo mundo e tal. Mas pra gente é muito mais difícil. Então não tem como não falar de raça. Não tem como. Infelizmente, quando a gente tem a consciência, né? Aí eu falei assim, meu Deus. Aí eu tenho 3 irmãs. Né, cada uma, assim, enquanto pessoas negras, né? Algumas, tem 2 têm a pele bem mais clara que a sua. E eu, a Viviane, a gente tem a pele do mesmo tom. Meu irmão também tem um pouco... ele é mais retinto, assim, de nós 5, né? E aí cada uma tem um entendimento, assim, da sua identidade racial. Cada um enfrenta de uma maneira. Eu fui estudar relações étnico-raciais e não tem como você ficar isenta, né? Então, assim, o que me afasta, às vezes, de mim mesma, no sentido de não... não é de não me reconhecer... Ou de não me aceitar, enfim, é me frustrar mesmo com a sociedade, com a humanidade. Então, assim, isso me faz me afastar, enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto nordestina, assim, de frear mesmo, né? Repelir, né? O que eu posso fazer daqui para frente? Você perguntando, Dri, eu lembrei
de quando eu respondia, às vezes, quando as pessoas perguntavam, né? Por que às vezes essa dificuldade em se reconhecer, em se aceitar? E aí eu lembro do período da escola, né? Eu sou professora, acho que a gente acabou não falando um pouquinho sobre isso nessa entrada, né? Mas eu sou atriz, professora, hoje eu estou gestora de uma escola pública. A escola pública em que eu estudei da 1ª à 4ª série, né? Então eu retorno para lá. Eu lembro de um apontamento, né? Na época a gente fazia os apontamentos, escrevia. A professora escrevia no quadro para a gente copiar as cópias. E aí eu lembro do título, A Escravidão no Brasil. Era ali que se pautava o que era ser negro. Era aquela descrição terrível desses corpos, né, e nas condições que estavam, que dizia o que era ser negro pra gente na escola. Então a gente não começava estudando os nossos antepassados, os nossos ancestrais, de onde vieram, dos reinos, né, dos povos. O encontro com a nossa identidade estava ali. E a partir dali as violências, né, das comparações animalescas, do nosso cabelo, de colocar a mão e dizer que estava furando, eu passava por esses tipos de agressões. Então a ideia do alisamento vinha daí, para não passar por esse processo, né, não passar por esse constrangimento dos coleguinhas estarem fazendo isso, né. Eu lembro também da família, né? Porque eu acho que a criança ela não vem racista ou reproduzindo racismo, que é no nosso caso, né? De pessoas negras. A gente não tem como ser racista porque vai ser contra nós, é estranho. A gente só repete. A gente repete, reproduz, repete. E aí a família também é um lugar, porque é o primeiro laço de afastamento com a sua identidade, porque há o comentário sobre o tipo de cabelo, vai pintar esse cabelo, vai arrumar esse cabelo, tá pra cima, não sei o quê, nunca há uma valorização daquilo ali, né? A depender da maioria das experiências, porque acho que Vilma traz uma coisa interessante quando ela fala assim, a gente não questionava. Isso é um lugar seguro, assim, porque não há essa comparação com os de fora, né, com alguém que quer ser melhor, é tudo que você tem ali, o que você enxerga. E aí, para além disso, dessas experiências, em algum dado momento, eu não sei vocês, mas às vezes eu falo assim, poxa, eu só queria não pensar sobre isso. O tempo inteiro. Eu só queria não pensar. O tempo inteiro. Eu gostaria muito de ter o privilégio de uma pessoa que nasce sem raça, porque só dão raça pra gente, né? Sim. O resto do mundo não tem raça, só o negro tem raça. Amarelos tem raça, indígenas tem raça, resto não tem. Branco não seria, né? Seria a ideia de padrão. Então, às vezes eu penso assim, poxa, eu adoraria acordar um dia e tudo isso sumisse. Eu acho que aí a dor desse afastamento com a sua identidade. Porque, na verdade, não é sobre mim. É como o outro impõe sobre mim o peso do meu corpo, de ser quem eu sou. É o privilégio do outro que tira a minha dignidade humana. Eu não vou nem dizer privilégio. A minha dignidade humana. Acho que é isso. Pensar a palavra de mulher preta, principalmente nessa 2ª temporada, conseguirmos discutir coisas que a gente possa planejar um outro futuro, né? Então eu acho que trazer vocês e a gente tá aqui nesse debate pensando juntas é muito esse lugar de prospecção de um futuro, sabe? Assim, de que a gente... meu sonho acordar e nada disso existir. Meu sonho é fazer cinema, por exemplo, construir essa imagem sem ter que pensar como eu quero que esse corpo seja visto para que não reproduza algo. Sim. Queria só ser artista. Queria. Sem responsabilidade, sabe? Assim, só ser. Mas eu não consigo. Desde sempre eu não consigo. Eu sempre penso muito nas coisas que eu quero fazer. E eu sempre penso muito nas palavras que eu quero imprimir. Sejam elas ditas, sejam elas escritas, sejam elas construção de imagens. Enfim, porque eu entendo a responsabilidade que eu tenho. Uhum. E é isso, assim, né? Eu acho que trazer vocês é nesse lugar também.
É porque a gente não representa a si mesma, né? Aí quando a gente está fazendo algo, a gente está em uma situação pública, como professora, Sim, como artista, todas as pessoas negras, eu creio, né? Assim, que tem consciência e essa responsabilidade é que eu não estou aqui sozinha. E literalmente a gente não está sozinha, porque se a gente fizer alguma coisa errada, se a gente, assim, tentar ser você mesma, sabe? Você está ali representando um coletivo. Então, se você faz algo errado, todo o coletivo, como é que eu posso dizer, é responsabilizado. Sim. Agora, uma pessoa branca, se ela faz uma coisa errada, é aquela pessoa branca ali, né? O delegado federal que furtou um produto, né? Ele é branco e tal, mas o coletivo... Ele não as vai pessoas... ser visto pelo coletivo. Ele errou. Por isso que é esse peso, né? Essa responsabilidade de, às vezes, não é que eu não seja eu mesma, eu estou sendo eu mesma, mas pensando 10 mil vezes, né, em cada passo, como eu me visto, como eu falo, como eu me posiciono. E a experiência é coletiva, né? Sim. A gente se reconhece enquanto fala dos lugares que já atravessamos. É muito parecido, né? Sim. E aí, partindo disso, às vezes, chegar a si mesma também cansa, né? E a gente tem um histórico de estar todo dia tentando chegar em si mesma, de não vacilar. E aí tem um texto de Beatriz Nascimento que diz: se eu pudesse encontrar o fio onde tudo se confundiu, sem me sentir enganada, dei chances de afirmar o desencanto de não ter ainda forças nos braços, num rijo e apertado abraço desligado de mim. Me sentiria com sono, sem estar de vigília, que dura por tanto tempo e leva-me à exaustão. Se meu cérebro descansasse de recordações perversas, de dilaceradas lembranças, se eu pudesse escrever, não tormento, mas alegria, não ressentimento, mas afirmação. Se eu pudesse escrever objetivas razões e não meu próprio subjetivo, alçando-me a essas horas intactas. Se meu cérebro repousasse, não à custa dessas drogas psicopatas, mas num descanso legítimo, quando embalada em uma letal delícia, meus sonhos sejam produzidos. Nunca ao estado de impotência. Onde, quando, como e por quê, o corpo de vocês pede descanso. Ai. O meu é na fotografia, é quando eu me encontro. E aí eu sou uma mulher de 41 anos, fotógrafa, tenho uma formação em comunicação, enfim, mas que eu me encontro na fotografia e eu não tenho memórias visuais da minha infância, eu só tenho uma fotografia, eu acho que eu tinha 3 ou 4 anos com meu tio. A única fotografia que eu tenho quando criança, né? E na fotografia eu me encontro não com um dever, mas com essa... Acho que é uma missão de vida, assim, né? Que eu descobri isso já tem algum tempo. Eu fiz um curso em 2004 no Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, antes da graduação. E ali eu começo a pensar, né? E a compor imagens, né? Ali de acordo com o meu cotidiano, enfim, observando e trazendo novos ângulos, né? Ângulos principalmente de criança, né? Sou muito focada em crianças, famílias, enfim. Acredito que por conta dessa ausência, né, de memória visual que eu não tive, assim, dos meus familiares, enfim, da minha avó, só tem aquela foto documento pintada, né, fotopintura. Então eu me encontro na fotografia, assim, com essa missão de ser uma guardiã de memórias, né, visuais, de memórias, principalmente memórias afetivas. Isso eu descubro na pós-graduação, no curso de mestrado em relações étnico-raciais. Por que eu tenho esse apreço pela fotografia? A fotografia nunca me deu nada. É só investimento, né? Assim, são 21 anos de fotografia eu fiz. Considerando 2004, que é quando eu já começo de fato. E, enfim, mas eu me encontro com esse objetivo mesmo, né, de guardar essas memórias, né, com os outros fotógrafos e fotógrafas negras que têm essa consciência, né, da sua condição social, de construir memórias da nossa diversidade, das nossas alegrias, das nossas dores, enfim, da nossa humanidade. Porque normalmente quando a gente vê as imagens, as fotografias de pessoas negras, principalmente nos jornais, né, sei lá, 10 anos atrás, quando estava cursando, né? Vou fazer 10 anos que eu terminei o mestrado. Eu amo quando a gente começa a pensar nos números. O tempo tá correndo mesmo. Sim. E aí a gente só via as nossas imagens, né? As imagens, as fotografias dos nossos pares nas páginas, na editoria de polícia.
né? A gente não via os nossos pares dando entrevista como delegado, delegada, como socióloga, como professora, filósofa, cineasta. A gente não via, né? Tinha uma ou outra apresentadora de TV, jornalista. Hoje em dia a gente tem, né, as pessoas, quando chega a Salvador e assistem ao jornal, olha, estou em Salvador, mas antes, tipo, eu não me sinto em Salvador. Então eu me encontro na imagem, na construção de imagens, né, da imagem estática, também ali caminho um pouco no audiovisual, mas focada na fotografia, enquanto pessoa negra e com essa missão, responsabilidade de guardar essas memórias. Quando você fala sobre essa questão da construção de imagem, eu lembro sempre que em 2016, 17, eu fiz mestrado em estudos étnicos e africanos. 10 anos também. Quase. Meu sujeito de estudo é a geração Tombamento na época, né? Eu tive o prazer de entrevistar a Lineker. Olha. E aí ela falava assim, não, aqui em Salvador é incrível porque a gente vai em qualquer lugar, a gente vai num banco, não sei o quê, e aí são pessoas negras trabalhando. Aí eu fiquei assim, mas não é assim não, gente, no resto do mundo? Não. Ela não, eu sou de Araraquara, enfim, interior de São Paulo, e não é assim. Não é assim. Deixa eu só te falar, porque semana passada eu estava em um shopping em São Paulo, não vou falar a região. Eu fiquei sufocada porque no shopping não tinha pessoas negras, nem servindo, né? Já que tem esse estereótipo. Até nesse lugar de... é o segurança. Eu acho que eu vi um rapaz só. Depois catei outro menino assim. E eu me sentia extremamente solitária. E que saudade da minha Bahia. Sim. De se ver. E tem essa questão também, a gente é socializado de um outro jeito mesmo, né? Sim. E as pessoas quando vêm de fora, Matheus Buente fala até isso, né? Sobre tipo, o povo vem aqui recarregar as energias. Mas é verdade. E aí esgota a nossa. Esgota a nossa mesmo. Porque aí sim funciona. Mas é desse lugar, desse reflexo, né? E eu acho que a gente só começa a entender isso, de fato, quando as pessoas vêm e dizem, nossa, eu me sinto bem em Salvador. Eu sou uma mulher trans paulista negra, mas eu me sinto bem em Salvador. Eu quero morar aqui por um tempo. Sabe assim? Sim. Quando a gente sai um pouco e volta, a gente entende o que é esse nosso berço, né? Sim. Mas responda a minha pergunta, Sara. Beatriz, né? Sim. Foi a sua última citação aí. É interessante pensar nesse corpo que não descansa, que não sossega, nesse cérebro que está o tempo todo pensando em funcionamento. E aí eu vou para um lugar, eu vou sempre cutucar nos lugares assim, tá? Então eu vou para o lugar desse corpo que entra em espaços e que ele automaticamente pensa sobre coisas de como eu posso me proteger nesse espaço. Como eu posso não ser violentada nesse espaço. Locais em que que o meu corpo não está, que pessoas como eu não estão acostumadas a estar, ou eles não estão acostumados a ver pessoas como eu ali. Então eu vou entrar com minha bolsa bem rente ao meu corpo. Quando eu for tirar alguma coisa de minha bolsa, eu vou tirar para que eles vejam muito bem as minhas mãos. Então esse meu cérebro não para de pensar nesse corpo negro, nesse corpo preto que entra em locais, como a mãe que tem que dizer para o seu filho que ele precisa levar a identidade, o RG, ou levar o documento da bicicleta, sabe? E aí eu chego em um outro lugar, que é o lugar de estar sempre trabalhando e não poder descansar. E não viver o ócio, porque vivemos em um tempo no nosso país em que existia uma lei chamada Lei da Vadiagem e não se podia ver preto descansando, brincando, sorrindo, dançando, sabe? Não se podia ver. E não se queria ver o que eles entregaram aos nossos antepassados, né? Que lhe tiraram o poder de ter, até de construir em relação ao trabalho de posses, né? Então a gente traz no nosso corpo essas marcas e na nossa cabeça, no nosso cérebro, que a gente não pode parar, que a gente tem que produzir, que a gente tem que estar a postos. Então, assim como Vilma, né, trouxe que o lugar dela é na fotografia, o meu é como atriz, né? Então eu sou atriz. Então, até antes de sair dali da universidade,
eu já estava dentro de um grupo de teatro musical, né? Então eu não via a arte como essa possibilidade. Entrei no curso de pedagogia, passei no concurso, né, como professora do município de Feira de Santana, e de repente eu me vi nas duas profissões, atriz e professora. Aí o que eu fazia? Eu entrei como gestora, né? Me tornei gestora, estou gestora ainda, e aí o gestor não tem aquelas férias regulares que nem professora, né? A gestora não tem. Então eu posso tirar as minhas férias ao longo do ano. Aí eu não tirava as férias esperando aparecer um trabalho de atriz para trabalhar de novo. Nossa. E aí, burnout ano passado. Eu descobri que a mulher negra que habita em mim, que está aqui, precisava descansar. Precisava desse momento de parar e não fazer nada. Também estar viva, né? E gozar a vida, sabe? Com muita força, de se curtir, de se conhecer. O que você gosta de fazer para além do trabalho? Porque parece que nosso corpo é só isso, a ponto da gente achar e se vangloriar e sentir prazer e tesão nesse trabalho absurdo, nessa produção exacerbada. Sim. Então, quando Beatriz fala nesse descanso, né? O meu corpo exige esse descanso. É como se os meus ancestrais me dissessem isso também, né? De uma forma muito sábia, de que eu preciso parar e que eu preciso tirar férias. Sim. Não dá para tirar férias para ir trabalhar, porque eu amo fazer a outra coisa também, porque a outra coisa me deixa viva, e a outra coisa é a atuação. Se eu não estiver bem, eu não vou fazer nenhuma das duas coisas. E dormir era a coisa que eu mais queria fazer na vida, na época como que eu tive muita crise, né? Então dormir para mim é muito sagrado hoje, descansar. O nosso descanso é muito sagrado. Então eu vou muito nesse lugar, nesse caminho desse corpo negro que está o tempo todo trabalhando e que é o que mais trabalha em nosso país e é o que mais é mal remunerado. Empobrecido, né? Empobrecido. E até na diversão, no lazer, às vezes o meu lazer, a minha diversão vai ser esquecer que eu tenho que trabalhar na escala 6x1. E aí, às vezes, vai se endividar e vai entrar naquela do joguinho da sorte. Sim. E são sempre os nossos corpos atravessados por essa dinâmica do trabalho, por esse corpo que não descansa. E aí a gente está falando de escravização moderna. Uhum. Exatamente, a uberização. Não é? Me levou a um conceito, a epigenética. Não sei se vocês já ouviram, não lembro agora o nome da pesquisadora, mas ela fundamentou esse conceito nos Estados Unidos justamente para falar da condição dos judeus, né? Aí, assim, fala dessa situação com o mundo do jeito que está, mas enfim. E aí a gente traz para a gente a epigenética para a população negra, para as pessoas negras, né? Quando eu penso no descanso, meus ancestrais trabalharam 24 horas, 7 dias por semana, então assim, eu mereço descansar, eu mereço não fazer nada, eu mereço ficar na rede, eu mereço, enfim, eu mereço ir à praia, às vezes não levo um livro, e a gente tá sempre nessa fuga, né? Eu vou pedalar porque é uma coisa que eu gosto, mas eu tô fazendo um exercício, cuidando da minha saúde. Então a gente tá sempre nesse cansaço mesmo, mental, emocional, e é algo que vem mesmo, assim, né, no nosso DNA, que assim, a gente não sabe, a gente sabe pela história, mas eu não sei como a minha tataravó, que possivelmente foi escravizada, né? Como ela viveu, como ela experienciou a escravização, né? Mas está no nosso sangue essa coisa do trabalho. Meu pai, ele é aposentado, tem 69 anos, e assim, ele não descansa. E aí uma vez eu fui pedalar, um dia desse, né? Encontrei ele na praia, carregando uma caixa de picolé, porque ele foi servente, enfim. E aí ele quer ir à praia, mas ele leva a caixa de picolé. Porque picolé não, geladinho, né, chup-chup, para poder vender. Ele não estava vendendo de fato. Eu encontrei ele na via, né, na ciclovia, eu falei assim, pai, aí filmei, mandei pro grupo, falei, onde pai tá, gente? E assim, ele não consegue, né, parar para ir à praia, somente ir à praia, observar no nosso DNA. Viajar também, né, que tem essa ideia da aposentadoria para viajar. Às vezes
a gente que acaba alcançando outras coisas por conta da universidade, já tem essa possibilidade de fazer uma viagem, de estar em locais que eles não estavam acostumados a nos ver. E a gente encontra aquele grupo de senhorinhas brancas aposentadas viajando depois da sua aposentadoria. O que é que resta para os nossos mais velhos? Não consegue. Meu pai não consegue. Aí ontem ele foi pra feira, né? Porque minha família é de feira também, descobri que você é de feira. Sim. Minha família é paterna. E eu fui criada lá. E aí, minha mãe, eu consegui, ele veio, porque eles foram resolver uma questão lá, enfim, da minha mãe. Aí ele foi. Aí chegaram hoje, né? A sua viagem assim. Sim. Né? Porque tem um objetivo lá, não sei o quê. Mas por lazer, eu quero ver a paisagem, porque eu adoro ver a paisagem. Mas ele... Muito triste. Essa cabeça e esse corpo que só estão ali Em função do processo, trabalho. em função do trabalho, né? Uhum. É uma loucura. Esse exemplo foi muito bom das senhorinhas, grupo de senhorinhas, né? Porque eu viajo com a minha tia-avó desde os meus 6 anos de idade. Que delícia. Porque é isso, ela se aposentou, professora de escola pública, então ela se aposentou cedo e ela queria viajar. As professoras, em sua maioria, são mulheres negras, né? Ela é, né? Elas são, assim, nós somos essas mulheres da ruptura. Sim. Entende? Sim. Então tem um lugar também de muito orgulho, por mais que ainda seja mal remunerado, mas ainda é lugar de acesso. Sim. E às vezes quando você vê algumas pessoas mais jovens que teve estudou em escola particular, uma menina negra, é que minha mãe era professora. Era bolsista. Né? Tia-avó? Minha tia-avó. Continue. Professora de matemática, inclusive. Uau. Adorada. Inédito. Ela se aposentou, eu acho que eu tinha uns 9 anos. E aí, durante o carnaval, geralmente, ou em algum período assim que tinha um tempo maior, ela me levava junto com ela. Eu era a companhia dela de viagem. Então, eu fiz muitas viagens, assim, né? De senhorinhas. Ela e o grupo das amiguinhas dela, assim, sabe? E era muito divertido pensar nisso, porque às vezes eu chegava na escola e falava, você fez o quê? Carnaval, sei lá. Viajei, fui pra Natal. Aí as pessoas ficavam assim... Falei, fui pra Natal, passei 5 dias em Natal, gente. Era uma coisa normal. Não podia, não, sabe? Mas é mesmo por conta dela, ela gosta de viajar, então... E ela não gostava de viajar sozinha, ela queria companhia, ela queria chegar em casa e contar as coisas, sabe? Junto com outra pessoa, ou compartilhar as coisas junto com outra pessoa. Ter testemunha. Exatamente. Então, é muito nesse lugar. Em compensação, a minha mãe, a primeira viagem que eu fiz com a minha mãe, assim, maior... Foi o presente de 15 anos que eu ganhei quando eu ia fazer 16, né? Porque a vida é essa. Que foi uma viagem, de ônibus de Salvador até Rio Grande do Sul. Aí fui pra Argentina, fui pro Paraguai. Gente, que chique. Enfim, vários lugares. E aí chegou em Curitiba, a gente foi fazer um passeio de trem. Só que o dia tava nublado. E aí tinha um grupo de paulistas, jovens, assim... meia-idade, 30 anos, por aí, brancos, óbvio, e um grupo majoritariamente negro, de pessoas negras viajando em pleno janeiro, né? Que todo mundo tá vindo pra Salvador, a gente tava descendo. Sim. E aí, o trem quebrou. O que a gente faz? O trem quebrou, a gente vai fazer uma festa dentro do trem, né? Gente, os paulistas ficavam indignados. Como é que vocês estão animados? A gente tá de férias. Resiliência. A gente tá de férias, a gente vai fazer o quê? A gente tá aqui no meio da serra, do mar. O trem parou, eu vou fazer o quê? Vou ficar... Exatamente. E tinha forró dentro do trem, sabe assim? Tinha atrações dentro do trem. Então, não, eles estavam chateados porque o trem parou. E a gente lá tranquilonas, rindo, contando caso, fazendo piada. A gente foi socializado de um outro modo, mas isso também é uma forma da gente conseguir sobreviver. Por conta de todas as adversidades, né, que vivemos. E aí, partindo disso, né, a gente ainda consegue cultivar coisas muito bonitas. E aí tem um trecho de um livro de Alice Walker, que é Jardim de Nossas Mães, que ela fala mais ou menos assim. Ela plantava jardins ambiciosos, e ainda o faz, com mais de 50 variedades distintas de plantas que desabrocham com exuberância do início de março até o fim de novembro. Antes de sair para a lavoura, ela regava as flores, cortava a grama e preparava novos canteiros.
Quando voltava do campo, era comum dividir tufos de bulbos, cavar um buraco na terra fria, arrancar e replantar roseiras, ou podar os galhos dos arbustos mais altos e das árvores, até que a noite chegava e ficava escuro demais para enxergar. Tudo que ela plantava brotava feito mágica, e a sua fama de cultivadora de flores se expandiu por 3 condados. Por causa de sua criatividade com as flores, até minhas memórias de pobreza são vistas através de uma tela florida. Girassóis, petúnias, rosas, dálias, sinos dourados, buquê de noiva, esporrinhas, verbena e assim por diante. Então, apesar de tudo, o que vocês têm cultivado? Resiliência. Apesar de tudo. Como é que vocês têm pintado, né? Sim. Esse É mundo. isso. Acho que é isso. Resiliência, né? Entender como é que eu materializo, né? Como é que eu vivo a minha humanidade enquanto pessoa negra, enquanto mulher negra nordestina, né? De origem pobre. O tempo todo. Quando a gente fala dessa memória, né, desse DNA, enfim, da escassez, do trabalho, ao mesmo tempo quando você traz essa reflexão, né, essa experiência que você teve com a sua tia-avó, né, que aí eu falei assim, gente, isso é resiliência e realmente muitos dos nossos antepassados tiveram experiências diferentes no processo de escravização, né, e muitas dessas pessoas conseguiram ser resilientes no sentido, eu tô aqui, né, no labor, enfim, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas tô aqui sambando, né, tô aqui cantando os meus cânticos, né, tô aqui pedindo para os meus ancestrais, enfim, por dias melhores, né? Então acho que isso a gente não tem esse registro dessa memória, mas eu acredito que a gente traz isso, muitos de nós trazemos isso no sangue mesmo, de conseguir traduzir isso. Então eu faço isso, né? Cultivo flores, gosto de remar, nadar, para além, né? A fotografia ela não vem só como um trabalho, como eu disse um pouco antes, eu invisto mais do que a fotografia me dá retorno, então é um lugar também onde eu me sinto assim, como é que eu posso dizer? Cultivando, né, a minha humanidade, enfim, independente de ser uma pessoa negra com todas as outras questões, fazendo o que eu gosto. E eu tenho me limitado mesmo também às provocações, né, me blindado, na verdade, é isso. Algumas situações, isso tem me feito, assim, voltar um pouco mais para mim, entender a minha individualidade, né, que eu preciso continuar viva. Então, a blindagem me fez também recuar, assim, de alguns processos, de algumas situações, focar mais um pouco em mim mesmo, na minha humanidade, na minha resistência, né, como diz a professora Ana Lúcia. 11 horas, meia-noite, Burguevilha, Rosa Paulista, eram algumas das flores que meu pai cultivava no jardim dele. Meu pai era servente, ele trabalhou como serviços gerais no Centro de Abastecimento de Feira de Santana. Ele estudou até a 8ª série, perdeu os pais muito novo, e aí ele se tornou alcoólatra, né? Muito novinho, e não deu continuidade nos estudos. Aí cresceu, o médico falou que se ele não parasse de beber ele ia morrer. Na época ele entrou até para a igreja, né? E meu pai tinha uma dinâmica de trabalho nesse ritmo, assim. Era trabalho, a igreja e as flores dele. E era muito bonito o jardim dele. Muito bonito mesmo. As rosas dele já levou para casamento. O pessoal foi lá pedir para decorar casamento. E meu pai faleceu em 2010 com esclerose lateral amiotrófica. Eu vi meu pai sumir, assim, né, dentro do próprio corpo dele. Foi muito triste. Eu tive uma infância muito difícil, de escassez. Mas eu fui muito feliz. De verdade. E eu passei um tempo na minha vida, depois que eu perdi ele, e que eu tinha conseguido tantas outras coisas na minha vida. Meu carro de loira de odonto. Foi por agora. Mas antes eu já tinha um outro carro, enfim, eu conseguia viajar. E aí, um tempo da minha vida eu falava, eu queria muito ter aquela outra vida que eu não tinha nada.
mas eu era muito feliz. Então, assim, quando você traz esse trecho e fala sobre essas flores, do cultivo dessas flores, e que não são só sobre as dores que nos atravessam, nós somos um povo de muita resistência e um povo muito feliz. Isso tá no nosso DNA. Tá. Muito mais forte do que as nossas dores. É a alegria de sermos quem somos. A dança que movimenta esse corpo. O gosto, né, e a delicadeza em lidar com a terra, com a natureza, com o que é nosso, com o que está vivo. Então, eu acho que é assim que a gente faz. É assim que a gente resiste. Mesmo diante das dificuldades e da falta, da escassez, a gente é abundante em alegria. Acho que é isso. Acho que não tinha como terminar melhor. Ai, meus amores. Obrigada. Obrigada Obrigada também. também. Isso foi muito bonito. Obrigada. Obrigada. Eu queria dizer que entre memória e gesto, o corpo continua dizendo, e tudo que atravessa ainda encontra forma de ficar. E encerramos aqui esse Palavra de Mulher Preta. Gente, Olha, você leu só um trechinho, viu? Eu tô chocada com isso. daqui pra frente é só pra trás. Tem uma coisa que eu falo sempre, eu quero lágrimas na minha mente. Você quer lágrimas? Quero lágrimas. Palavra de Mulher Preta foi contemplado pelo edital Territórios Criativos Ano 3, com recursos financeiros da Fundação Gregório de Matos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal.